Olá, gente boa! Tio Julião com mais uma dose de língua portuguesa para você. Literatura, imaginação, prazer e história. Como transcrição da realidade, você vai observar que a literatura ela não precisa estar necessariamente presa a esta realidade. Tanto o escritor quanto o leitor fazem uso da imaginação e o artista ele recria livremente a realidade, assim como o leitor recria livremente o texto literário que lê. Modernamente, os escritores e os críticos literários têm insistido bastante na abertura da obra literária, isto é, nas várias possibilidades de leitura de um texto, de modo que ele possa oferecer várias possibilidades. E o leitor, ao invés de ser considerado alguém que tem uma postura passiva, ele só recebe aquilo que o autor está transmitindo, nesse caso tem sido visto como um participante, alguém atuante, porque usa a imaginação para ler o texto e dessa forma o recria. O poeta português Fernando Pessoa já havia se referido a essa postura do leitor neste poema do século XX. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Este comboio de corda quase se chama o coração. Nós observamos aqui nessa obra poética de Fernando Pessoa que você pode estar feliz. Você lê um texto e aquele texto fala de tristeza, você começa a sentir uma dor que você não tinha. E aquela dor que está naquele texto não precisa necessariamente ser dor do autor, mas é a dor do eu lírico, ou seja, daquele que fala no texto, que não é necessariamente o autor. O autor interpreta aquele que fala. Então, pensando na imaginação, olha que coisa rica. Quanto ao prazer, para os gregos, a arte tinha uma função hedonística, isto é, devia causar prazer retratando o belo. E para eles, o belo na arte consistia em a obra assemelhar-se à verdade ou à natureza. Você pode ver isso, inclusive, nas esculturas. As esculturas gregas não são como algumas esculturas que nós vemos hoje em dia, que parece boneco de massinha de criança. Eles reproduziam a figura humana de uma tal forma que dá vontade de pedir aquela escultura para falar. Modernamente, esses conceitos desapareceram, mas a arte ainda cumpre o papel de proporcionar prazer. A literatura, jogando com palavras, ritmos, sons e imagens e conduzindo o leitor a mundos imaginários, causa prazer aos sentidos e à sensibilidade do homem. Então, vamos observar, né, aqui a repetição dos sons e as imagens desses versos do soneto de separação de Vinícius de Moraes. Perceba como esses efeitos causam prazer à nossa sensibilidade. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Entende? Você vê aqui o R, P e o B, né, bem destacados. Indo para a história, estudar literatura é basicamente ampliar nossas habilidades de leitura do texto literário. No ensino médio, por exemplo, a esse estudo se soma o da história literária. Quem aqui estudou história no ensino médio está entendendo isso. Os períodos da história
retratam um modo de lidar com a literatura. E por meio disso, é possível acompanhar a evolução cronológica da literatura de determinado povo e cultura e observar a relação entre suas transformações e os diversos momentos históricos. Seja a questão abolicionista, seja o monarquismo, seja a resistência ao regime militar ou, de repente, o fascismo da era Vargas e assim por diante. Tudo isso vai ser, de alguma forma, percebido através das obras literárias. No futuro, quando alguém ler alguma obra do nosso tempo, também vai ter uma leitura de como era o Brasil no século XXI. Ficamos por aqui, um forte abraço, aguardo você no próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.